Olá! Começa agora a 12ª edição do Correspondente Local do ano letivo de 2021, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Manuela Roque e nesta edição do Correspondente Local você confere. Ponta Grossa registra aumento de casos em crianças da síndrome mão, pé e boca. O EPG abre inscrições para o programa Mulheres Paranaenses. Prefeitura Municipal promove ações educativas com motoristas durante o Maio Amarelo. E projeto voluntário Doguinhos da UEPG cuida de mais de 20 cães no campus de Uvaranas. Está no ar o Correspondente Local. Hospitais e unidades básicas de saúde de Ponta Grossa registram um aumento de casos da doença viral mão, pé e boca. Acompanhe a reportagem a seguir. A síndrome mão, pé e boca vem ganhando popularidade nos últimos tempos. A doença, causada pelo vírus Coxsackie, da família dos enterovírus, ataca o aparelho digestivo do infectado. A principal característica é a formação de pequenas bolhas na pele em 3 locais do corpo: nas mãos, nos pés e na boca, dando origem ao nome da doença. A síndrome é mais frequente em crianças, principalmente menores de 5 anos. Ramon Ronque, pai do pequeno Felipe de 1 ano e 7 meses, conta como foi o processo de descoberta da doença. O primeiro sintoma que a gente percebeu foi falta de apetite, então ele preferia líquidos do que alimento sólido. Isso deixou a gente um pouco preocupado, porque ele sempre comeu bem. E aí a gente começou a notar algumas bolinhas na pele, que a gente, num primeiro momento, também pensou que poderia ser picado de pernilongo. Fiquei até com medo de ser dengue, né, com tudo que está acontecendo. Mas a gente percebeu que essas bolinhas aumentaram na mão e também no bumbum. O primeiro passo que a gente fez foi não levar ele mais para a escola naquele dia. Aí a gente levou ele no médico e foi diagnosticado como a síndrome mão-pé-boca. Avisamos a escola, descobrimos também que outras crianças estavam com os mesmos sintomas, com a mesma doença, e aí entramos no processo de medicação e recuperação. A transmissão do vírus mão, pé e boca pode ocorrer dias antes do início da manifestação da doença até semanas após a infecção, já que o vírus transita por via respiratória ou pelas fezes da pessoa infectada. Segundo Juliana Stefanski, coordenadora do pronto atendimento do Hospital Universitário Materno Infantil, o UMAI, o principal problema da doença são as altas taxas de contágio. Qual que é o grande problema dessa doença? Primeiro, a disseminação dela, que ela é muito contagiosa, né? Nos primeiros dias, ali até 1 semana de vida, existe a contaminação via aerosol, quando a criança fala, ou espirra, tosse, ou até mesmo pela saliva. Beijo, né? Pode ter a transmissão. Através de brinquedos, se a criança morder esse brinquedo, pegar nesse brinquedo, o vírus ele vai ficar ali. E ele sobrevive dias na temperatura ambiente. Já na parte fecal, o vírus ele sobrevive semanas. Tem estudos que colocam que até mais de 1 mês, em torno de 35 dias até 40, ele ainda sobrevive. Então, a criança passou dos sintomas, ainda continua transmitindo. De acordo com a Associação Brasileira de Pediatria, os principais sintomas da doença viral são febre, dor de garganta e o surgimento de lesões vesiculares, em formato de bolhas. Ainda podem ocorrer náuseas, vômito e diarreia. É possível também aparecer bolhas em outras partes do corpo, como cotovelo, tornozelos, glúteos e genitais. Em Ponta Grossa, hospitais e unidades básicas de saúde relatam aumento na procura por atendimento para a síndrome mão, pé e boca. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, somente em abril foram registrados 60 casos de crianças contaminadas pela doença. Para a enfermeira, o aumento no número de crianças infectadas é resultado do cenário pós-pandêmico que o Brasil está enfrentando. Agora que essas crianças deixaram de fazer uso da máscara, voltaram a conviver na escola, na creche, né, voltou esse boom, né, das próprias doenças. E uma coisa que a gente vem observando é que as crianças estão esse ano ficando com uma gravidade maior.
mesmo o resfriado comum, né? Isso é bem característico do pós-pandemia. Como a gente manteve elas fechadinhas dentro de casa, com máscara, evitando de sair em supermercado, ir em loja, shopping, a gente se pergunta qual é o impacto na imunidade, né, adquirida. Como ainda não existe vacina contra o vírus, o tratamento tem apenas o intuito de aliviar os sintomas, por meio de analgésicos e antitérmicos. Contudo, a enfermeira alerta para uma possível desidratação nas crianças, muito comum pela dificuldade de ingerir líquidos durante a contaminação. Porque essas lesões elas são muito dolorosas, então a criança tem muita dificuldade em se alimentar. Então ela tende a não se alimentar, podendo causar até uma desidratação, porque ela pode ter diarreia, né, nos primeiros dias. Então a diarreia, a restrição de alimentação pela anorexia e pela dor, então pode causar esses casos de desidratação. Para os papais e mamães que ainda não conheciam a doença, não é necessário se assustar. As erupções são benignas, com cura espontânea após 7 a 10 dias. Na visão de Juliana, a principal forma de conter a transmissão da doença é redobrando os cuidados de higiene, principalmente durante as trocas de fralda dos pequenos e reforçando a lavagem de mãos. Muitas vezes você não vai conseguir evitar que essa criança tenha uma vez essa doença, mas você pode evitar que ela se recontamine. Lavar bem os legumes, ensinar a criança a lavar as mãos antes e após ir no banheiro, né, com água e sabão, fazer uma boa higiene, evitar que coloque a mão na boca, porque eles têm uma imunidade menor, né? Então, a gente fazendo esses cuidados básicos, a gente consegue evitar que elas se recontaminem, né, e com isso a gente quebra o ciclo de transmissão. Repórter Manuela Roque para o correspondente local. A Prefeitura de Ponta Grossa, em parceria com o Ciretran, promoveu uma série de atividades temáticas do Maio Amarelo, mês de conscientização por um trânsito mais seguro. A repórter Yasmin Orlovski traz mais detalhes. O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014 com o objetivo de alertar a população para os altos índices de acidentes e mortes no trânsito. A Prefeitura de Ponta Grossa, em parceria com o Ciretran, realizou diversas atividades de conscientização no município. Uma delas foi a Blitz por um Trânsito Melhor, onde cerca de 200 motoristas receberam orientações sobre boas práticas no trânsito. Repórter Yasmin Orlovski para o correspondente local. A Universidade Estadual de Ponta Grossa abriu inscrições para o programa Mulheres Paranaenses. O programa concede apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos na formação de lideranças e empoderamento de mulheres. Podem participar do programa projetos de extensão e pesquisa. Na UEPG, o edital acontece por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, a PROEX, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROPESP. As inscrições seguem até 15 de junho. A seleção dos projetos vai passar pelas etapas de análise técnica e de mérito, ambas eliminatórias. O resultado final será publicado na página da PROEX, a partir de 18 de julho. Movido por doações, o projeto voluntário Doguinhos da UEPG realiza o cuidado diário dos cachorros que vivem no campus de Varanas. Veja a reportagem de Yasmin Orlovski. Cumprimentar e acariciar os cachorrinhos que vivem no campus da UEPG é uma atividade recorrente entre os servidores e acadêmicos da universidade. Os cães da UEPG sempre roubam a cena com sua fofura pelos corredores e chegam até a invadir algumas aulas. Mas o que muitos não sabem é que esses animaizinhos são cuidados por um grupo de voluntários. Existem cerca de 20 cachorrinhos vivendo pelo campus da UEPG, que recebem diversos cuidados desse grupo, como conta a servidora Lúcia. Quando eu comecei a fazer o mestrado, uns 14 anos atrás, eu via os cães, né? Então eu me limitava a dar só alimento para eles. Mas aí a gente foi se envolvendo e chegando à pandemia, a gente percebeu que eles tinham muitas necessidades e poucos voluntários. Então a gente se engajou num grupo, né, para atendê-los. Então agora a gente, além da alimentação, a gente procura sanar alguns problemas, por causa de pulga, carrapato, né, vermífugo a gente dá também, vacina, atendimento veterinário a gente encaminha para as clínicas. E com o inverno cada vez mais próximo,
o grupo de voluntários fica ainda mais atento para redobrar os cuidados com os cães da UEPG. A nossa preocupação, assim, porque aqui o campus ele é bem aberto e cedinho sempre tem geada, né? A gente procura colocar papelão, coberta, porque não podemos colocar casinha. Então a gente tenta deixar o mais aconchegante possível, né? Só que à noite a gente não sabe como é a movimentação. Então, não tem alguém que vá se preocupar, ele está passando frio ou não. Então, quem que sofre mais, né? Os idosos. Os mais jovens acabam acompanhando seguranças pelo campus, né? E dormem durante o dia, justamente por causa da movimentação e o instinto natural, né? De se cuidar para que não tenha ninguém que faça algo ruim para eles, então eles ficam mais alertas. Mas assim, não é algo que seja o ideal como um animal ter um lar, né, ter uma casa. O Instagram Doguinhos da UEPG é um perfil dedicado aos cachorrinhos da UEPG, onde há fotos dos animais, divulgação de adoções e de ações solidárias. Todos os cachorrinhos da UEPG são castrados e vacinados. A ação solidária não conta com nenhum tipo de auxílio financeiro e está em busca de novos voluntários que possam ajudar. A gente arca com todos os custos, que não são baratos, né? A gente pode até ver que o saco de ração está muito caro. Então, por exemplo, eu gasto uma média de um saco de ração de 15 quilos para atender desses animais, né, comunitários que ficam aqui em torno do laboratório. Então a gente costuma fazer vaquinha, pedir doações. Agora, nesse momento, a gente está com uma rifa aberta e aí a gente tenta fazer bazar, tenta fazer rifa, pede doação para que possa ser revertido tudo para os cães. Aqueles que desejam ajudar os doguinhos ou até mesmo realizar adoções podem seguir o Insta, @dogs_da-UEPG e entrar em contato. Os animais são seres sencientes, eles têm as mesmas necessidades que nós, então eles aguardam abrigo, aguardam alimento. Então, para nós é muito gratificante se eles saem daqui do campus e vão para uma casa que tenha carinho, até eu falo que tem um sofá para chamar de seu, né? Repórter Yasmin Orlovski para o correspondente local. A partir do próximo dia 4 de junho, inicia o Festival de Inverno da cidade de Ponta Grossa. O evento acontece durante 6 dias em diferentes lugares da cidade. Confira a programação que aparece na tela. Além de música sertaneja, o festival conta com uma feira gastronômica e venda de artesanato local. Para mais informações, acesse o Instagram da Secretaria Municipal de Cultura, @cultura.pg. As reportagens que integram o correspondente foram produzidas no contexto da pandemia da Covid-19. Com o retorno das aulas presenciais em fevereiro de 2022, as reportagens e entrevistas estão sendo feitas seguindo os protocolos de biossegurança da UEPG e do curso de jornalismo. Ficamos por aqui com a última edição da Turma B do ano letivo de 2021 do Correspondente Local. Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais, @periódico-UEPG. E nossa página na internet, periódico.sites.uepg.br. Até a próxima edição. Agradecemos a audiência.